Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Como disse aí no grupo, vamos fazer a aula de Atos, capítulo 21. Amém? Eu sei que da aula passada o finalzinho faltou ali do áudio, foi uma questão do vídeo mesmo, mas acredito que agora a gente vai conseguir gravar esse capítulo inteiro. Amém? Antes de iniciar, vamos orar. Pai, obrigado por mais um tempo, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Apesar, ó Deus, dessa forma, à distância, através de vídeo, eu creio que a Tua Palavra ultrapassa tudo isso. Eu peço, ó Deus, que todos aqueles que vão assistir possam ser edificados por meio da Tua Palavra, ó Deus. Esse é o meu pedido. Peço que o Senhor venha agir para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto, então, Atos, capítulo 21. Eu vou ler rapidamente aqui o capítulo inteiro e aí a gente faz conforme temos feito o nosso estudo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, é o título. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga, lá em Tiro. Encontrando os discípulos dali, de Tiro, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, paramos-nos e subimos para Jerusalém. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés,
dizendo-lhes que não circuncide seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é um homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em um tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de importância da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico ou em hebraico. Amém? Esse é o texto. A partir da semana que vem a gente vai ver esse discurso de Paulo, né? Mas acho que dá para tirarmos algumas lições agora nesse capítulo 21. Amém? Então, iniciando aqui, eu passei no grupo o estudo em Word, se você quiser acompanhar aí, você tem um estudo com você, e a gente vai seguir o estudo aqui. Introdução, eu vou ler. Vimos no capítulo 20 que Paulo passou pela Macedônia, Grécia, Troade e Mileto. Nessa parte da viagem, arrecadou ofertas para levar à Judéia, mais especificamente a Jerusalém, com o fim de ajudar aquela região que estava passando por uma grande crise. Aprendemos que devemos pregar o Evangelho com a nossa prática de vida, com humildade e desfrutando da alegria da generosidade para com todos. No capítulo 21, esse que vamos estudar, veremos como foi a parte final dessa terceira viagem missionária da igreja por meio de Paulo e sua comitiva. Eles passaram, dentre outras cidades, por Tiro, Cesareia e por fim chegaram em Jerusalém.
Por isso, vamos aprender hoje algumas lições preciosas que Paulo nos deixou durante esse período do final da viagem, né? Eles passam algumas cidades, mas o que fica em destaque aqui no texto é o tempo que ele teve em Tiro, o tempo que ele ficou em Cesareia e o tempo que ele ficou em Jerusalém, né? E aí a gente vai destacar um pouquinho algumas lições nesses momentos. E a primeira pergunta aí, se você estiver acompanhando, é: o que fica notável nas atitudes dos discípulos de Tiro ao depararem com Paulo e a sua comitiva? Lá no versículo 4 a 6 a gente vê que encontraram os discípulos dali, né? Ficaram com eles 7 dias e pelo Espírito recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o tempo ali e tal, eles fizeram um culto junto ali na praia para levar junto a família, todas as esposas e filhos desses discípulos, e eles, né, fizeram uma despedida ali para Paulo seguir a viagem que ele vai depois para Cesareia. E o que fica notável aqui para nós na atitude desses discípulos? O que eu coloquei como resposta foi: ao acolherem Paulo e não irem ao aconselharem, né, Paulo a não ir para Jerusalém, ficarem todos juntos com ele e sua comitiva até partirem de viagem e realizarem um culto familiar ali na praia, fica notável o amor sincero que esse grupo de cristãos tinha uns pelos outros. A forma como eles acolheram Paulo e a comitiva, né? Mostra esse amor, esse cuidado. Até a recomendação, o conselho: olha, é melhor você não ir para Jerusalém, a situação está assim, assim. Tudo isso a gente percebe o quê? Um amor nesses discípulos aqui de Tiro, pela vida de Paulo, certo? E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Jesus estava completamente certo ao dizer que a marca dos verdadeiros discípulos seria o amor uns pelos outros. Lá em João 13, 34 e 35, Jesus fala: nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui a gente vê esse amor desses discípulos de Tiro que provavelmente nem conheciam Paulo, mas amou e estava ali com ele. Dá a entender que ficam 7 dias ali, parece que ficaram todo o tempo juntos. Na hora que foram embora, fizeram um culto ali na praia, de despedida ainda para Paulo e toda a comitiva. Fica nítido para mim esse amor que destaca o discípulo de Cristo. E o interessante é que o termo que Lucas usa é encontrando os discípulos dali. Ele usa exatamente o termo discípulo. E Jesus fala: nisso sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? E o interessante, continuando aí, né? O interessante é que Lucas destaca exatamente esse fato, pois chama os irmãos de Tiro de discípulos. Então fica notável esse amor que eles tinham aqui, que é o amor que nós devemos ter, que é o amor que a gente precisa ter para com todos. Vamos ser considerados e vamos ser identificados quando, como discípulos de Cristo, se manifestarmos um amor sincero e real e leal pelas pessoas. Amém? Partindo então, seguindo aí para a segunda pergunta. Por que Lucas, né, o autor do livro de Atos, destaca a visão a visita do profeta Ágabo, vindo da Judéia para Cesareia, nesse momento da viagem de Paulo, ali no versículo 10, né? Fala assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Por que Lucas destaca essa visita do profeta Ágabo aqui? Lembrando, lá o texto, a pergunta pede para a gente ler, o texto de Atos 11. Ágabo é esse mesmo profeta aqui de Atos 11, olha o que ele profetiza. Atos 11, 27 diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui é lá antes até da primeira viagem missionária, mas já estava previsto, profetizado, Ágabo profetizou essa crise
essa fome ali na região da Judéia. E a pergunta, por que Lucas destaca então a visita do profeta Ágabo? Por quê? Aí tem a resposta. Lucas destaca essa visita de Ágabo para nos lembrar que Paulo persistiu em ir para Jerusalém por causa da ajuda que ele tinha arrecadado nas igrejas da Macedônia para as igrejas da Judéia, principalmente a igreja de Jerusalém. E aqui cabe a gente destacar que Ágabo, como a gente viu no texto lá, era o profeta que tinha predito essa fome em Jerusalém, em toda a Judéia ali. E que Paulo ali, a gente viu, junto com o Barnabé, era um dos responsáveis para ajudar, para levantar, né, esses recursos para ajudar a igreja ali. E a gente vê que nessa terceira viagem missionária, a gente viu na lição passada, que essa comitiva toda de Paulo estava fazendo exatamente isso, arrecadando na Macedônia ofertas para levar para Jerusalém, certo? Ou seja, quando Paulo vê Ágabo profetizando que ele iria sofrer, que Paulo iria sofrer em Jerusalém, ele via, além dessa profecia pessoal, ele via a profecia coletiva da fome que estava em Jerusalém. Por isso pensou antes no povo do que em si mesmo. Paulo pensou antes no povo do que nele mesmo. Além disso, Ágabo não profetiza que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Pelo contrário, ele profetiza o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Ele não fala para não ir. Certo? O que isso nos ensina, então, lá no texto? Isso nos ensina, na folhinha aí, que quando Deus fala conosco, a gente não tem dúvida, pois Ele sempre confirma a sua direção em nossas vidas de várias maneiras. Quando a gente pega Paulo já desde lá do capítulo 19, se você olhar lá no 19, versículo 21, fala: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia e tudo mais. E no capítulo 20, versículo 19, fala assim, versículo 22 fala: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá comigo ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo estava convicto de Deus de que ele iria para Jerusalém. Amém? E a aparição de Ágabo aqui não é para parar ele, não é para impedir ele de ir, não, pelo contrário, é uma confirmação, porque Paulo tinha um propósito de chegar em Jerusalém, além de dar o relato de todo o ministério que ele fez ali na viagem, terceira viagem missionária, o propósito de levar essa oferta, ajudar a igreja de Jerusalém, da Judéia ali, que estava passando necessidades, né? Conforme o próprio profeta Ágabo profetizou. Ou seja, Paulo via muito além da situação. E é por isso que Ágabo aparece aqui. Porque Paulo não viu simplesmente o que ele falou que ia acontecer com ele. Paulo se preocupou com a profecia pessoal dele, da situação que ele ia viver, mas sim com a situação maior, com a situação que a fome estava acontecendo ali. E ele era um instrumento de Deus, estava sendo usado para levar esse alimento ali para Jerusalém. E novamente, então, isso nos ensina o quanto que quando Deus fala conosco, a gente não tem dúvida, pois Ele sempre confirma a direção. Ele já vinha falando desde lá do capítulo 19, esse desejo de ir para Jerusalém. E essa aparição de Ágabo aqui confirma que mesmo diante do sofrimento e perseguição, o interessante, novamente, que ele fala ali no versículo 23 de Atos 20, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Porém, ele estava focado na obra, na missão. Não estou focado em mim, estou focado na missão, na obra. E eu vou seguir, independente do que for acontecer. Amém? Isso nos ensina, então, a ficar focados na obra de Deus. E que Deus sempre vai direcionar, sempre vai revelar a sua direção para nós, independente do que aconteça. Se estivermos na missão dele, com o propósito dele, ele vai direcionar a gente nessa missão. Amém? Terceira pergunta. Olhando aí a apostilinha. O que Paulo nos ensina sobre profecias e conselhos nesse texto? A gente vê aqui no texto, no versículo 4, os discípulos lá de Tiro, a gente já falou, aconselhando pelo Espírito, interessante aqui, pelo Espírito, recomendou, deu um conselho para Paulo, não vai para Jerusalém. A gente vê no versículo 9 que quando Paulo chega em Cesareia, ele está na casa de Felipe, e Lucas destaca
que as quatro filhas virgens de Filipe profetizavam, a gente pode entender pelo contexto que provavelmente essas filhas estavam profetizando também aquilo que ia acontecer com Paulo em Jerusalém. Dentro de todo o contexto, apesar de não estar explícito isso, a gente pode entender que essas profecias, essas filhas profetizavam também para Paulo o cuidado que iria acontecer com ele ali. E no versículo 10 a gente vê Ágabo profetizando o que iria acontecer, e no versículo 12 a gente vê, quando ouvimos isso, a profecia de Ágabo, nós, ou seja, até o próprio Lucas e o povo dali, rogamos que Paulo não subisse a Jerusalém. E o que a gente vê aqui, né? Então, o que a gente aprende com Paulo? Como que Paulo interpretou tudo isso? Certo? A resposta é, Paulo nos ensina que a nossa intimidade com Deus, que nos ajuda a filtrar as profecias e conselhos que vêm dele. É isso que Paulo nos ensina aqui, é que é a nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus, que vai nos ajudar a filtrar os conselhos e as profecias que o próprio Deus dá para nós. A gente precisa destacar aqui que todos os conselhos e profecias que Paulo recebeu dos discípulos de Tiro, das filhas de Filipe, próprio Lucas, Ágabo e tudo mais, eram sinceros, são conselhos sinceros, preocupados com a vida de Paulo. São conselhos e profecias reais e preocupação real. Porém, por estar em plena comunhão com Deus, Paulo entende certo esses avisos. E ao invés de deixar esse aviso pará-lo, não, ele segue adiante. Ao invés de servir como freio, serviu como combustível para a missão e o propósito de pregar o evangelho que ele tinha. Olha o versículo 24 de Atos 20. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ou seja, se todos estavam falando que ele sofreria por Cristo, isso não fez ele parar, fez apenas ele confirmar a sua missão, pois considerava mais importante a missão de Deus do que a sua própria vida. É isso que a gente vê aqui nessa atitude de Paulo. E que isso nos ensina? Isso nos ensina que só aproveitaremos corretamente as profecias e conselhos se estivermos em plena comunhão com Deus. Se focarmos em nós, em nos relacionar com Deus e cumprir sua missão, entenderemos a direção que Ele nos dá por meio das profecias e conselhos. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Que se a gente não estiver em comunhão com Deus, a gente vai ficar ouvindo várias vozes, várias profecias, vários conselhos. E se Paulo não tivesse em comunhão com Deus, consciente da missão que ele tinha ali em Jerusalém, ele poderia muito bem pegar essas profecias, esses conselhos e falar assim, não, Deus está falando para eu parar, Deus está falando para eu não ir, Deus está falando para eu não conseguir, não completar a missão. Mas como ele tinha um relacionamento profundo com Deus, como ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia que ele entendeu que todos esses conselhos, todos esses avisos, toda essa profecia foi para falar, olha, você vai sofrer, mas cumpre a sua missão. Deus vai estar com você. Então, a gente percebe aqui a importância de estarmos ligados com Deus, para não ouvirmos vozes, não agirmos por meio de profecias erradas ou conselhos errados. Nós precisamos estar com intimidade com Deus, para ouvir sim, de uma maneira certa e da forma correta, as profecias e os conselhos que Deus dá para nós através das pessoas, através dos profetas, através das pessoas à nossa volta que nos amam. Amém? O mais importante é estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos bem essas profecias e conselhos. Amém? Quarta pergunta. Creio que está sendo claro aí. Qualquer coisa depois, você vendo o vídeo, pode me perguntar alguma coisa em particular e algo que de repente você não entendeu e queira acrescentar. Amém? Quarta pergunta.
além das profecias e conselhos, que a gente viu aqui na terceira pergunta, que a gente vê no texto, na verdade, qual é o principal instrumento que Deus usa para nos dirigir? De novo, além das profecias e conselhos que vemos nesse texto, qual o principal instrumento que Deus usa para nos dirigir? Aí a pergunta pede para a gente olhar o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, para responder essa pergunta. Diz assim o texto: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse texto deixa claro para nós aqui, então, que o principal instrumento deixado por Deus para nos dirigir é a sua palavra. Porque Pedro aqui, no contexto, ele está falando da sua experiência. Se você olhar ali os versículos 16 a 18, não vou ler aqui, mas o contexto de Pedro, ele está falando da experiência que ele teve com Tiago e João ali no Monte da Transfiguração. E ele fala: eu tenho mais firme comigo, mais firme do que essa experiência que eu tive, onde o próprio Deus apareceu e falou, né? Esse é meu filho amado, confirmou que Jesus era filho de Deus. Ele fala: eu tenho mais firme do que isso, do que essa experiência maravilhosa que eu tive com Cristo. Eu tenho mais firme a palavra dos profetas, as Escrituras, para dirigir a minha vida. Então, o principal instrumento que Deus usa para nos dirigir é a Bíblia. Por isso que através dela a gente tem que conferir se as profecias que a gente recebe vêm de Deus ou não. Se os conselhos que a gente recebe vêm de Deus ou não. É através da palavra, porque aqui a palavra de Deus é o principal instrumento que temos para saber onde Deus vai nos dirigir, para saber como Deus nos dirige, para saber o que Deus quer para as nossas vidas. E o que isso nos ensina então? Isso nos ensina que precisamos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Esse é o meio mais seguro para termos intimidade com Ele. E assim, temos sabedoria e discernimento para seguirmos os conselhos e profecias que vêm de Deus para nós. Ou seja, por meio da palavra, vamos conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, que é um dos meios também que a gente viu na terceira pergunta, na pergunta anterior, para nos relacionar, para saber a direção que Deus tem. Então, a gente conhecendo a Deus por meio da palavra e filtrando as profecias e direção de Deus e conselhos pela palavra, a gente vai poder entender, sim, da melhor maneira, como Deus vai dirigir e dirige a nossa vida. Sempre por meio a palavra é o principal instrumento para a gente ter como direção para a nossa vida. Amém? Quinta pergunta, seguindo aí. O que cegou os judeus da Ásia para não verem as atitudes de Paulo? Versículo 27 fala assim, do capítulo 25, capítulo 21, versículo 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e agarraram e gritando: israelita, ajude, tal. Aí ele fala assim, este homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo e contra a nossa lei, contra este lugar, e faz todo esse alvoroço. E a pergunta é: o que cegou esses judeus para não verem a atitude de Paulo? Se a gente olhar um pouquinho antes, quando Paulo chega em Jerusalém, ele vai até a igreja, fala com Tiago, que era o pastor da igreja, Tiago, irmão de Jesus, e alguns presbíteros, e eles se aconselham Paulo, toma atitudes, né? Tem aqui 4 homens que estão cumprindo o voto de Nazireu. A gente já viu que Paulo fez esse voto lá no capítulo 18. Esses homens estão fazendo, acompanha eles, mostra para os judeus aqui que você cumpre as leis, que você não está contra as leis, que você não pregou contra Moisés e tudo mais, porque isso vai ser uma forma de você mostrar que eles estão errados.
E Paulo, a gente vê ali no versículo 26 que ele faz isso, ele faz exatamente isso, quer mostrar para os judeus e tudo mais. Que ele não era tudo isso que eles estavam ouvindo, e que tudo isso que eles estavam ouvindo não era verdade. Porém, eles estão cegos, eles não veem a atitude de Paulo. Não veem que Paulo foi ali com aqueles homens, cumpriu aqueles rituais e tudo mais. O que cegou é a pergunta, né? E a resposta é, o que cegou aqueles homens judeus foi o legalismo. Estavam muito presos só na lei, presos só nos detalhes. Isso fez com que eles não enxergassem nem a atitude do próprio Paulo. Acusaram Paulo de uma mentira. Paulo estava ali realizando os rituais. Mesmo assim, eles estavam cegos de raiva de Paulo, porque eles ouviram que Paulo descumpriu a lei e tudo mais. Então, o que cegou esses homens? Desculpa. Foi o legalismo, certo? E o que isso nos ensina, então? Isso nos ensina o quanto precisamos tomar cuidado com o legalismo, com uma vida mais preocupada em seguir as regras do que em viver com Deus. Não que uma vida com Deus não vai ter regras, e o interessante é que o próprio Paulo faz aqui, Paulo está vivendo ali e mostrando isso. Não é isso. Mas a gente tem que viver uma vida muito mais preocupada em viver com Deus do que viver com pode, não pode, regras e mais regras. A gente tem que viver com as regras que Deus, através do nosso relacionamento com Deus, Ele vai colocando no nosso coração, dentro da palavra dEle. Amém? Última pergunta, sexta pergunta, diz assim: o que a experiência de Paulo nos ensina sobre tribulação? E aí tem vários textos, você está acompanhando. A experiência de Paulo ali, dessa perseguição toda, dos versículos 27 até o final. O que essa experiência nos ensina? E eu vou ler alguns textos que estão relacionados aí para a gente entender. Mateus 5, versículo 11, diz assim: lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças que Jesus vai ensinar aos discípulos, fala assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É exatamente o que está acontecendo com Paulo ali. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Ou seja, ao mesmo tempo está falando de bem-aventurança, mais do que feliz, alegrem-se em meio a essas provações, né? E lá em Tiago, outro texto que está citado aí, Tiago capítulo 1, texto muito conhecido, vai falar também essa mesma ideia de alegria em meio à tribulação, vai falar, Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, temos que nos alegrar porque a tribulação produz essa perseverança em nós, esse caráter aprovado, essa integridade, essa maturidade. E lá o texto de Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, versículo 12, vai falar assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse ocorrendo. Mas alegrem-se, olha a alegria de novo ali. Os três textos falam sobre alegria, né? Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria e tudo mais, vai falar dessa alegria. Pois bem, qual é a resposta, né? O que a experiência de Paulo nos ensina sobre tribulação com todos esses textos? A experiência de Paulo nos ensina que se vivemos o Evangelho, vamos passar por perseguições e tribulações, sim, ponto. Contudo, conforme os outros textos da pergunta, temos que nos alegrar, pois esses momentos servem para moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. A gente tem que se alegrar, porque é Deus moldando em nós. É Deus moldando o nosso caráter. Os momentos difíceis, tribulação, servem para isso. Amém? E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus permite as tribulações para nos tornar mais parecidos com Cristo. Ou seja, para nos aproximar mais dele. Por isso, vamos aproveitar ao máximo, tendo fé
nos momentos de tribulação, pois isso irá nos aproximar mais de Deus. E esse é um momento como esse. Tá difícil, não é fácil tudo que estamos passando. A perseguição é um pouco diferente daqui que Paulo está vivendo, mas é um momento difícil de tribulação. Vamos aproveitar ao máximo, confiando em Deus e vamos confiar em Deus e deixar que Ele molde em nós o caráter de Cristo, através de tudo isso que a gente está vivendo. A gente pode aplicar dessa forma também. Vamos aproximar de Deus neste momento. Vamos reconhecer Ele na nossa vida. Vamos buscar o Senhor e deixar que todo esse momento que a gente está vivendo possa moldar em nós o caráter de Cristo. Amém? E finalizando, indo para as aplicações finais, um exemplo a seguir que a gente sempre tem falado. E eu coloco o exemplo, o amor sincero dos discípulos de Tiro. O amor que demonstrou que eles eram discípulos reais de Jesus. Amém? Esse é um exemplo que a gente tem que seguir. Um pecado a evitar. O legalismo ali dos judeus da Ásia. Sair do legalismo e ir do moralismo e tudo mais, mas para ir para uma vida real, verdadeira com Cristo. Uma ordem a obedecer. Viva o Evangelho a todo custo. Paulo viveu, foi focado, viveu o Evangelho a todo custo, mesmo sendo massacrado. Fala aqui que quando chegou os soldados, eles estavam espancando Paulo. Estavam batendo, estavam querendo matar Paulo, estavam querendo apedrejar Paulo. Quando acusam Paulo de levar, Trófimo no templo, qualquer um que entrasse que não fosse judeu no templo era apedrejado. Então estão querendo acusar Paulo para apedrejá-lo, para matar Paulo. Essa é a intenção deles, Por isso temos que viver o Evangelho, a todo custo, assim como Paulo. E uma oração a fazer. Senhor, me ajude a viver o amor sincero do Evangelho, mesmo em meio a tribulações da vida, e assim me aproximar mais de Ti. Amém? E a conclusão, então: conheça a palavra de Deus, seja guiado por Ele e cumpra a missão com amor e não com legalismos ou farisaísmo ou mais o que você pode imaginar. Amém? Que essa seja a palavra viva no teu coração, que você possa acompanhar aí, ler os textos e você vai estar com o material aí, que você possa acompanhar e o que tirar de mais verdades, que Deus falar com você, lê o texto novamente, o que Deus falar com você vai ser bom para a sua vida. Amém? Amo todos vocês, Deus abençoe.